Continuando então, né? Na primeira etapa nós vimos como os dados ali da tabelinha gerada pelo DB Designer são carregados no CDS Script. Agora nós precisamos carregar os dados aqui em CDS Banco. E a primeira coisa que eu faço é testar se o tabela carregada ele está preenchido. Por que eu faço esse teste? Porque quando eu chamo aqui o tabela carregada, pode acontecer de esse método aqui me devolver uma string list vazia. Por que isso pode acontecer? Pode ser que eu tenha chegado aqui no final do método, né, no final do arquivo lá. Cheguei no final do arquivo, quando eu chamar o carrega tabela script aqui, né, ele vai me devolver uma string list vazia. Quando ele me devolve uma string list vazia, ele não faz mais nada aqui, ó, tá? Aí ele vai sair desse método aqui e vai executar as consultas no banco de dados. Mas ele só vai fazer isso se tabela carregada tiver alguma informação. Se não tiver, ele vai sair do método, acabou, tá? Então vamos lá, mas nós estamos no começo ainda do arquivo, né? Nós estamos aqui na tabela ADN módulo ainda, tá? O que é que eu faço então? Eu executo aqui, olha, no meu SQL Query. Eu tenho um SQL Query aqui. Meu SQL Connection, ele já está vinculado diretamente ao banco de dados T2TRP, tá? Eu não perdi tempo aqui criando um arquivo ini para carregar os dados do banco. Não, eu trabalho só com o banco de dados MySQL, no caso aqui. E é o banco de dados T2TRP. Então, não vou perder tempo com isso aqui nesse T2T Tools. Legal? Se isso fosse no ambiente do cliente, aí é outra história, né? Esse T2T Tools aqui é usado no ambiente da Software House, tá? Então, qual é o comando que eu vou passar para o meu SQL Query? Vou passar o comando show columns from nome tabela. Nome tabela? Lembre que eu peguei o nome da tabela aqui, ó. Logo no comecinho. Legal? Beleza, daí eu ativo o SQL Query, desativo e ativo o cliente dataset banco. Como é que vai estar o meu cliente dataset banco nessa ocasião? Vai estar assim, ó, tá? E o meu cliente dataset script, ele também vai estar assim, né? Só não com essas informações aqui do banco de dados. Ele vai estar com as informações aqui do script gerado pelo DB Designer. Legal? Perfeito. Depois que eu faço isso, eu vou para o início do cliente dataset script, né? Agora eu vou realizar as comparações e criar o script de alteração, né? O script DDL, tá? Aquele script que será disponibilizado ao cliente, tá? Então veja só, enquanto eu não chegar no final do cliente dataset script, primeiramente, se o campo for ID, eu vou ignorar. Legal? Então, eu não vou permitir alterações aqui no campo ID, né? O campo ID é o campo ID, não tem alterações no campo ID. Vai mudar o campo ID para quê? Ele tem que ser um campo chave primária autoincremento, tá? É inadmissível uma alteração no campo ID. Legal? Ele tem que ser inteiro, tem que ser não assinado, tem que ser autoincremento. Não tem alterações no campo ID. Então, nós vamos ignorar o campo ID, tá? E também nós vamos ignorar campos inteiros. Partindo dessa premissa aqui, ó. Campos integer têm o mesmo tamanho e não sofrem alteração. Olha só. Eu estou partindo da premissa que, uma vez que eu tenho aqui, vamos ver se eu acho alguma tabela com um campo inteiro. Aqui, ó. Uma vez que eu tenho um campo inteiro, CFLP inteiro, ele não será alterado. Eu não fico alterando, ele é inteiro 5, ele é inteiro 8, é inteiro 25. Não, ele é inteiro e pronto, não é? Lá no DB Designer, quando nós informamos o campo inteiro, nós não dizemos, né? Nós não informamos qual é o tamanho dele. Deixa eu procurar aqui exatamente a tabela CFLP. Aqui, ó, integer, pronto. Eu não digo integer 20, integer 32, não, ele é inteiro e pronto, né? Então, campos inteiros não sofrem alteração
A alteração que está se referindo ali é a alteração de tamanho do campo. Legal? Não sofre esse tipo de alteração, né? Mas, né, nós temos aqui uma pequena pergunta logo no final aqui, ó. Qual o problema? Então, existe um problema de nós ignorarmos os campos inteiros. Tá? E vai ficar para você pensar que problema é esse, ok? Então veja, se eu achei o field ID ou no type, se tiver escrito integer, eu vou simplesmente passar para o próximo registro. Legal? Então aqui, ó, aqui eu estou vendo o type do MySQL, né? No caso do type gerado através desse atualizador aqui do DB Designer, né? O meu type, o meu field vai estar com essa informação aqui, ó. E o meu type vai estar com essa informação aqui, tá? Então eu vou ter um integer lá escrito. Todos esses integers aqui, ó, eu vou ignorar, tá? Eu não vou fazer nenhum tipo de comparação entre esse campo e o campo que já está no banco de dados, tá? Vou simplesmente pular para o próximo registro. Então, se não for o ID e se não for um campo do tipo inteiro, eu continuo aqui com o meu laço, né? Localiza o campo no banco de dados e verifica se existe alguma alteração. Se não localizar o campo, cria um novo no banco de dados. Então, veja só. Lá no cliente dataset banco, eu vou chamar o comando locate, tá? Eu vou procurar no campo field, veja que o nome do campo é field, ó. Vou procurar pelo campo field que está no CDS script. Que campo é esse? Esse aqui, ó. No caso vai ser o campo código, né? Que nem é ID e nem é inteiro. Então ele não foi ignorado. Estou procurando agora pelo campo código no banco de dados. Ele vai encontrar o campo código? Vai, olha. Ele vai encontrar o campo código no banco de dados. Legal? Quando ele encontrar esse campo, o que é que ele vai fazer? Se ele não encontrar, né, se ele não encontrar esse campo, ele vai adicionar no mesmo script gerado o seguinte comando: alter table, nome da tabela, que no caso é ADM módulo, add nome do campo que está no CDS script, espaço, o tipo que está no CDS script, tá? Então, se ele não achar o campo, ele já informa isso daí lá no mesmo script gerado, ok? Se ele achar o campo, né, que é o else aqui, ó, se ele achar o campo, aí nós vamos verificar se a informação do type está batendo, né? Se o type do CDS banco é diferente do type que está no CDS script, ok? O type aqui no CDS banco é char3 e o type no CDS script é char3. Então, não vai acontecer nada com esse campo aí, né? O type também é igual. Se por um acaso o type fosse diferente, o que é que nós faríamos? Adicionaríamos no mesmo script gerado a seguinte linha: alter table, nome da tabela, change, nome do campo, que é o nome anterior, né? Nome do campo de novo, que é agora o nome atual, e o type dele. Legal? Depois cdsscript.next, né? E se o type não for diferente, ele simplesmente dá um next, tá? E aqui acaba a nossa lógica, né? Você já viu de cara que nós estamos trabalhando apenas com inclusão e alteração de campos, né? Falta você implementar aqui a inclusão de tabelas, né? A alteração de tabelas, não existe uma alteração de tabela em si, tá? A não ser que você altere o nome da tabela, mas aí nós não vamos partir desse princípio, né? Porque não tem como comparar uma tabela com uma tabela alterada, tá? Se de repente aparecer uma tabela, né? Digamos que você renomeou a tabela CFLP para CFLP 25. O que é que o script tem que fazer? Tem que criar uma tabela CFLP 25. E aquela tabela CFLP que está no banco de dados do cliente, ela vai ficar lá, né? É inseguro você apagar campos e tabelas, tá? No mesmo caso aqui, olha, nós não estamos apagando campos, né? Nós estamos apenas alterando e inserindo campos.
Mas isso nós vamos ver nas considerações finais, né? Nós vamos tratar disso daí nas considerações finais, tá? Bom, eu tenho aqui na pasta do T2TI ERP Tools um atualiza der teste. Ele é um menor, né? Eu peguei apenas as 3 tabelas iniciais aqui, tá? E observe que existe uma alteração, né? Aqui na tabela DM módulo eu tenho um campinho a mais, olha, que é o campo teste Varchar 24, tá? O nome eu coloquei para Varchar 101, né? Que na verdade esse nome aqui é Varchar 100, tá? Se nós analisarmos aqui no banco de dados, ADM módulo, o nome é Varchar 100, ok? E aqui nesse meu teste, eu atualizei esse nome para Varchar 101. Na tabela DM parâmetro eu não fiz nada, até porque todos eles são inteiros, né? Então ele vai passar direto por essa tabela aqui, segundo a minha lógica, né? E na tabela agência banco eu também fiz uma pequena alteração, né? Na tabela agência banco aqui, olha, a alteração foi feita aqui no CEP. Eu passei o CEP para Varchar 9, tá? Então para os nossos testes aqui nós vamos usar esse atualiza der teste, ok? Eu vou executar então o tools. Vou selecionar o arquivo de script, que vai ser o atualiza der teste. Vou pedir para gerar o script de alteração, e ele já fez rapidamente, né? Olha. E use T2TI ERP, alter table ADM módulo change nome Varchar 101, alter table ADM módulo add teste Varchar 24 e alter table agência banco change CEP Varchar 9, tá? Depois eu gero o arquivo de atualização, e esse arquivo de atualização ele está salvando aqui nesse atualiza SQL, tá? Esse gerar arquivo de atualização é o comando mais fácil que tem, né? Nós viermos aqui o nosso fonte, ele está lá no final, ó. É apenas um memo script gerado, .lines, .save to file, daí eu pego o caminho do executável e salvo o atualiza.sql. Perfeito? Bom, o que é que você deve fazer nesse momento? Colocar um breakpoint bem aqui e testar, tá? Testar com calma até entender como o procedimento funciona de cabo a rabo, né? Por assim dizer, ok? Teste primeiramente com esse carinha aqui, ó, atualiza der teste, tá? Que tem essas 3 alterações aí. Teste com ele primeiramente. Depois você testa com o maior, né? E aí quando você for testar com o maior, você vai ver que tem várias imperfeições nesse código aqui, né? Esse código aí precisa ser ainda melhorado, tá? Mas é aquilo, né? Nós mostramos o caminho que você deve trilhar, ok? O caminho está sendo mostrado e agora você deve trilhar pelo caminho, fazendo as devidas melhorias e adaptações para a sua realidade.